Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Namine Shri Krishna Lila Katane Sudakshan Adhare Madhuri Gunashtaiktam Param Varenyam Purusham Mahantam Narayanam Tam Shirasa Namami Kridadina Bhakta Shiro Manicha Shri Krishna Padabhrizritai Kariji Chaitanya Lilamrita Sarasaram Narayanam Tam Sakatam Padi Tava Vasmi Najivami Tvavina Iti Vinyayaranditvam Nayamam Charanantikam Mahagranta Dagadaruna Ki Deshta Bhaktivinoda Thakur Ki Deshta Radhe Radhe. Então, eu acho que alguém está com o telefone, está com o microfone aberto. Tá uns barulhinhos aí. Radhe Shabam. Então, nós acabamos o 16º capítulo, né? Vamos entrar agora no 17º, chamado Prameya, a liberação da diva de Maya. Então, a gente se lembra que o Vrajanatha está conversando com o Raghunatha Babaji, e a mãe dele quer fazer uns famosos arranjos ali para casá-lo, ele não quer. A gente vai começar a partir desse ponto, né? Na verdade, não é a mãe, é a avó dele. A mãe dele apareceu? Ah, a mãe dele já falou. A mãe dele nem apareceu. Enfim. Radhe Prabhu, Haribol. Então, ele fez lá, ele levantou, fez a refeição, né? E a avó dele estava assim tentando convencê-lo a se casar, né? E ele ali começou com os Vaishnavas, né? Já estava bem animado, como a gente falou, muita gente começa a ser muito animado, quer largar tudo e, né, não quer mais nada. Então, pode ser uma coisa só inicial, né? Então a gente tem que ficar bem atento. Pode ser um ânimo inicial, né? Mas a gente vai ver o que vai acontecer com o Brajanatha. Então, o primo materno de Vrajanatha, chamado Veni Madhava, né, chegou lá na casa dele, né? A garota que Vrajanatha supostamente ia se casar, né, era parente aí do Veni Madhava, era, como é que é, a prima paterna desse Veni Madhava, né? E Vijaya Vidyaratna mandou ele para lá para finalizar os arranjos lá do casório. Quando esse Veni Madhava apareceu, ele fala assim: qual é o problema, vovó? Né? Você está demorando um pouco em arrumar esse casório aí com meu irmão. Ele se chamava de irmão, mas não era irmão dele, né? Assim, por afinidade. E ela falou assim, a avó falou assim: olha, meu filho, você é uma pessoa muito inteligente, talvez você mude a cabeça desse rapaz, porque ele não está tá muito convencido de que isso vai ser bom, não. Não está querendo casar, não. E, né, o autor ele começa a falar sobre até o caráter desse Veni-Madhava, porque isso é bem interessante. E ele fala que tem a ver com... Tem um estudo chamado fisiognomonia, né, que estuda o físico com o caráter da pessoa. E na Índia também tem isso, na cultura védica. Inclusive, tem um cara que lê até testa, já fui num rapaz que lia testa na Índia. Lá tem de tudo, né? Então, ele falou assim, que já dava para perceber o caráter dele pela sua estatura baixa, seu pescoço pequeno, né? Os seus olhos, que assim eles piscavam meio irrequietos e frequentemente, né? Hum. Ele gostava de se intrometer em tudo que acontecia, né? Coisas que nem tinha nada a ver com ele.
e a sua participação não era muito útil, na verdade, né? Ele falava assim para ela, ó, não tem problema, né? Eu só preciso da sua permissão, que eu vou convencê-lo a isso. Ainda tirou uma onda dizendo assim, ó, eu posso fazer dinheiro apenas contando as ondas do mar, né? Agora, um negócio, se eu conseguir, ele era eu com Milanja, dá para aquele com Milanja, fala, você pode me fazer um banquete de puri e de cachores, né? Cachores, a gente sabe que é aquele salgadinho, inclusive Srila Prabhupada gostava muito de cachores, né? Então, fala assim, Vrajanata é, já, já se alimentou, né? E ele está dormindo agora, disse a vovó lá. Ok, ele falou, então, da próxima manhã, a gente vai botar tudo aqui em ordem, né? Eu vou dar um jeito de convencê-lo para o casório. No outro dia, né, ele chegou bem cedinho, carregando uma lota, na verdade, lota, sabe que aquela é como se fosse uma ânforazinha, né? E muitos os mendicantes, em geral, usam essa lota, e muita gente no Ayurveda usa, tem uma com biquinho para fazer os crias, né, fazer aquela limpeza, na verdade. E ele lá, né, completou suas abluções matutinas, suas limpezas, né? Quando o Vrajanato viu, ele ficou um pouco surpreso, assim, disse, meu irmão, por que você chegou tão cedo? Venimada foi falando, ó, Dada, quer dizer, irmão, né? Você tem estudado e ensinado Nyaya Shastra por muito tempo até agora, né? Você é o filho do Pandita Harinata Chudamani e você se tornou famoso em todo o país. Você, você é o único sobrevivente masculino assim, da casa. E se você não tiver herdeiros, o que vai ser, quem que vai tomar conta da sua casa? Irmão, eu tenho um pedido para você, ó, se casa. Ah, tu vê que a Índia, ela é muito tradicional com essa história de casório, deixar herdeiro e assim por diante, né? Aqui tem muito isso também, né? Muita gente, você não vai dar continuidade à sua, eu não chamo linhagem, né? Porque os filhos, para eles, são uma extensão, como se fosse a reencarnação, né? Não, ou seja, dá uma continuidade da sua obra e assim por diante. É muito louco isso, né? Ou seja, aquela coisa muito apegada, né, à família e assim por diante. Tem um lado bom, né? Se você tem aquela família realmente Vaishnava, é super bom, mas é desse lado aqui que eles dividem, vão dividir, né, o Grihasta e o Grihamedi. O Grihasta seria o casado mesmo, Vaishnava. Isso é super legal. E o Grihamedi é aquele que simplesmente é casado, mas não segue essa devoção, né? Então eles têm uma coisa muito forte, assim. Na Índia, inclusive, é muito forte, o negócio de casório é muito forte lá. E você não casa, a menina não casa, o homem não casa. Não, você chega lá com 40 anos e fala, pô, tu não é casado? Como assim? Isso é muito forte. De novo, né? Por um lado é bom que ter esse núcleo familiar é interessante, né? Porque senão você também ficar solto, né? Maluco, não é bom. Mas ao mesmo tempo prende, né? Então vamos lá. Aqui é a novela. O Radionata falou assim, eu, não precisa me trazer problemas desnecessários. Hoje, eu estou aceitando a guia dos Bhaktas de Sri Gaurasundara, Chaitanya Mahaprabhu. Eu não tenho nenhum desejo de me envolver nessas coisas do mundo. Eu sinto uma paz verdadeira na companhia dos Vaishnavas em Mayapura. Eu não tenho nenhuma atração por esse mundo, né? Eu estou pensando até aceitar sannyasa, né? E passar o resto da minha vida sob a tutela dos pés de lótus dos Vaishnavas. Eu expressei meu coração a você porque eu sei que você é meu amigo assim muito próximo, mas não falo isso para ninguém mais, né?
Então, o Radhanatha está confiando nesse cara, mas esse cara não é muito legal, né? A gente vai ver que ele é tricky, ele é malandrinho. O Veni Madhava, ele captou que nada poderia mudar a cabeça dele, a não ser que ele fizesse, jogasse sujo, digamos assim. Tivesse algum truque, né? Então, aí ele fala assim, tentando criar uma impressão boa e tudo mais. Fala, olha, eu sempre permaneci do seu lado em qualquer coisa que você tenha feito. Inclusive, eu costumava levar seus livros, né, quando a gente estava estudando na mesma escola de sânscrito. Né? Então, da mesma forma, se você aceitar sannyasi, eu vou levar seu danda, né, sua vara e seu pote de água. Então, ele estava criando, né, eles já eram conhecidos, criando uma maior empatia com ele, concordando com ele. Né? É difícil entender, aí já é o autor falando, é difícil entender a mente das pessoas que são malévolas. Elas têm duas línguas. Né? Elas dizem uma coisa com uma língua e outra coisa com outra. Né? Eles são bandidos, né, que se vestem como santos, carregando o nome de Sri Rama em sua boca e uma faca sob aqui suas axilas, né, aqui escondida, uma faca escondida. Pradhanatha era uma pessoa simples, né? E ele gostou das palavras doces do Venimadava. Fala assim, ó, irmão, eu sempre considerei você como meu amigo muito querido, né? Ai, 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 temos que tomar cuidado, né? A avó é apenas uma senhora, né? E ela não entende esses assuntos mais sérios. Ela está muito entusiasmada em jogar-me no oceano dos afazeres mundanos e me casar com alguma menina aí. Né? Será um alívio para mim se você puder, né, dissuadi-la. Eu ficarei sempre em débito com você. O Vani Mara vai responder assim: ninguém ousará se opor ao desejo, ao seu desejo, enquanto Sharmarama está vivendo. Provavelmente é o outro nome dele, alguma coisa assim. Ele fazendo nada, né? Irmão, sempre palavras doces. Lembrando que ele tem duas línguas, né, nesse sentido. Dada, você vai ver do que eu sou capaz. E ele fala a mesma coisa para a outra, né? Para a avó. Mas, me deixa. Eu só queria saber de uma coisa. Por que você desenvolveu uma raiva em relação ao mundo, né? Quem é que está falando, porque tá aconselhando você a ter tais sentimentos de renúncia? O Vradhanatha explicou sobre sua renúncia e disse assim: existe um Babaji, muito assim, né, um senhor muito experimentado, muito maduro, que se chama Raghunatha Dasa Babaji em Mayapura. Né? A gente já falou que Baba é um título que se dá a uma pessoa muito respeitosa, né? Mesmo que ela seja ou uma pessoa mais velha que a gente, né? Um avô, avó, o próprio pai, mãe, né? Pai, que se chama Baba, que é o nome de Shiva, tem Baba, Are, Are Baba, que é o nome de Deus também, Baba, que é a pessoa muito respeitosa, né? Inclusive existe uma certa resistência Babaji, não sei qual é a familiaridade de vocês, mas tem os babadis do Radhakunda, que às vezes são mal afamados, mas isso não quer dizer que todo babadi tem a mentalidade dessas pessoas que deturpam um pouco a devoção. Né? Então, tanto que aqui todo mundo está sendo chamado de babadi, né? De uma forma carinhosa de se dirigir a alguém, esse final. Então ele fala, né, que quem está fazendo isso, quem está explicando para isso é Raghunatha Dasa Babaji de Mayapura.
ele é meu instrutor, e eu vou todo dia ali, né, buscar abrigo aos seus pés e encontrar alívio do fogo abrasante desse mundo, né? E ele é muito misericordioso comigo. Então, o maléfico, o Venimadeva, começou a pensar assim: agora entendi a fraqueza do meu irmão frágil, não, o Radhanatha. Ele tem que ser colocado de volta aos trilhos, né? A coisa correta, de qualquer jeito, por força, por habilidade, por algum tipo de truque, né? Só que, por fora, ele fala assim: meu irmão, não se preocupa não, eu vou para casa agora, mas eu gradualmente eu vou mudar a cabeça da nossa avó, né, que ele considera a avó, apesar de não ser a avó dele. E isso é interessante, né, que isso é a hipocrisia, que é um dos maiores inimigos dessa busca por Bhakti, né, você ser hipócrita. É muito melhor você ser sincero, mesmo que você não concorde com certas coisas, ser uma pessoa educada e sincera do que ser um hipócrita, super educado, super polido. Então, opa, Ashla Gurdjieff. O Venimadeva, então, em vez de... Ele fingiu que ia para a casa dele, mas deu uma... virou assim e foi até Srivasangana, lá em Mayapura, né, procurar quem? O Raghunath Das Babaji. Então, lá ele se sentou numa plataforma sobre aquela árvore bacula e começou a admirar as opulências, o que ele achava que era opulência nesse sentido, né, dos Vaishnavas. E ele fala assim, né, ele pensa, na verdade, esses Vaishnavas estão realmente desfrutando do mundo. Eles têm casas belíssimas e kunjas maravilhosos. Kunja, a gente sabe que são tipo uns bosquezinhos, né? Então ele estava admirando por uma coisa que, na verdade, é super simples. Né? Por que é isso? É inveja, né? Ele tinha muita inveja, até do pouco, como a gente vê muita gente, né, que tem inveja do pouquinho que outros têm. Mas a inveja não depende de volumes, né? Então ele fala, isso é uma bela cena, né, que eu estou vendo aqui. Em cada um desses kutiras, um Vaishnava estava cantando Harinama nas suas contas. Eles pareciam muito felizes, né, como os touros da religião. As mulheres ali das redondezas, vidas por ali, que vinham do banho do Gangá, por sua própria vontade, né, elas supriam os Vaishnavas com frutas, vegetais, água e vários comestíveis. Aí o Venimadeva ficou pensando assim, os Brahmanas, eles sistematizaram aquela seção que lida com karma, né, karma kanda, para receber essas facilidades. Então, a mentalidade dele completamente alucinada, né? Ele está pensando que os Brahmanas sistematizaram, escreveram essas coisas para se colocarem no topo e receberem essas facilidades da vida, né? O que acontece com muita gente. Então, a gente procura um status religioso, né, para não trabalhar, ou, né, se esconde atrás dessas coisas para ter a vida facilitada. Tinha uma época, agora não tanto, que muitos pais mandavam os filhos para as igrejas e tudo, que eles não tinham condição de educá-los, né? Até aí é razoável, num certo sentido. Então, eles mandavam para as igrejas que eles tinham comida boa, né? Faz muito tempo. Tinha lugar para dormir e tudo, né? Tinha educação, e eles mandavam, o pai não podia ter. Só que essa pessoa, o que acontece? Ela não tinha essa verve, essa inclinação
o monastério, né, para viver no monastério, nessa vida monástica. Então, produzia péssimos religiosos, péssimos, né, porque não é nem culpa deles, eles foram jogar, que não era nem culpa, óbvio que tudo é karma, mas no momento ali, naquela situação momentânea, não era culpa deles, né? Então produziam péssimos religiosos. E o que é que isso acontece? Tudo é Kali Maharaj arrumando tudo isso. As pessoas começam a acreditar cada vez menos nos sacerdotes. Então tem todo aquele arranjo, como a gente gosta de falar, de Kali Maharaj, para que a religiosidade verdadeira, né, a espiritualidade, ela não seja bem vista. Então ele continua e fala, pô, os Brahmas fizeram tudo esse karmakana para receber essa coisa, mas ao invés disso, esses grupos de Babaji, eles estão usufruindo dos resultados disso aí. Né? Todas as glórias a Kali Yuga, ele fala. Esses discípulos de Kali, a gente vai ver que na verdade ele é um discípulo de Kali. Esses discípulos de Kali estão assim passando muito bem. Ele se lamenta. O meu nascimento numa família bramânica de alto nível é inútil. Na verdade, a gente vê, né, o caráter que ele, na verdade, estava com inveja do pouco que os Vaishnavas têm. Né? Se a gente for mesmo, a gente vê os Vaishnavas antigos, que como a gente falou, eles não estavam institucionalizados, digamos assim. Eles moravam, né, justamente nessas cabaninhas, né? Moravam nesses lugares super simples, na verdade. Hoje em dia, às vezes, enfeita um pouquinho, mas tudo bem. Ninguém, ele continua aqui, né? Ninguém mais. Eles não tomam mais conta, não se importam mais com a gente, né? O que falar de oferecer frutas e água? Esses Vaishnavas condenaram os eruditos brahmanas e abusam e nos insultam, dizendo que nós somos tolos e muito baixos. Meu irmão Vraja se adequa muito a essa descrição de pensamento. Embora ele seja uma pessoa muito educada, parece que ele se vendeu a essas pessoas astutas que usam um loincloth, uma roupa de baixo, aquela roupa mínima que tem. Então ele está sendo até bem contraditório, né? Eu, Veni Madhava, vou reformar a Vrajanata e também todos esses babadis aí, vamos mudar esses caras. Pensando assim, este Veni Madhava entrou em um dos kutiras que aconteceu de ser logo de quem? Raghunatha Das Goswami, Babaji, desculpa. E ele estava sentado assim num tapetinho feito de folhas de banana, cantando seu Harinama. Que legal, né? Já vai dar mais alto nível. Cada detalhe é interessante. A gente vê que ele... Qual é a opulência de Raghunatha Das Babaji? Ali. Ele estava sentado no kutira, numa cabaninha simples, né, em cima de folhas de bananeira. Não é nada demais isso. Na verdade, para a gente é pouco isso, né? A gente está acostumado a sentar toda uma cadeira aqui, teoricamente confortável, né? Assim, será que eu estou confortável comigo, né? Raghunatha, ele estava confortável consigo mesmo, né? Então não precisava do externo. Então ele continua aqui, o cantor, o autor. O caráter de uma pessoa fica evidente a partir da sua face. E o velho Babaji pôde entender que Kali personificado entrou na forma do filho de um Brahmana. Bem legal. Então, Babaji, que não era bobo nem nada, né, já experiente, olhou ele, bateu o olho nele e falou: esse cara aí não tem nada a ver, né? Os Vaishnavas consideram-se mais humildes que uma folha de grama. Eles oferecem respeito àqueles que os insultam. Difícil isso, né? E eles oram para o bem-estar do oponente, né? Mesmo que ele o torture, né?
Muito louco isso, né? Alto grau de humildade. A gente viu isso em Haridas Thakura, né, que ele está apanhando em 22 mercados, né? Ele começa a apanhar, ser chicoteado para lá e para cá, apanhando, apanhando. E ele nunca pensou mal dos seus algozes. Inclusive tem aquela história que eles ficam cansados já de bater nele, ficam preocupados, porque eles na verdade eram apenas lacaios do rei ali, e falam assim, poxa, se você não morrer, aí ele vai matar a gente, né? Ele vai culpar a gente. E a gente tem família, esse é o nosso emprego e tudo. Em realidade, Thakura fica penalizado com aquilo ali. Nossa, então, pô, então eu vou morrer, pô. Se a minha existência está prejudicando a sua, qual é o valor da minha vida? Né? Então, isso é alto nível. E ele desfalece, só que, na verdade, ele entra num transe diferente, já que ele estava sempre em transe, em samadhi, e eles vêm ali e falam, ele morreu, jogam ele no rio Gangá, e ele sai do outro lado, continuando cantando. Inclusive, ele fala, né, mesmo que cortem meu corpo em 1000 pedaços, eu nunca vou desistir de cantar Harinam. Então, é o que ele está fazendo aqui, né? Então, Baba de Maharaja respeitosamente ofereceu ao Veni Madhava um assento. Veni Madhava não tinha qualidades Vaishnavas nenhuma. Então, após sentar-se, ele ofereceu suas bênçãos ao Babaji, considerando-se estava acima de toda etiqueta Vaishnava. Né? Então, na verdade, ele que deveria receber as bênçãos de Babaji. Fala assim, Baba, Veni Madhava, tá? Qual é seu nome? O que traz você aqui? Oh, desculpa. O, o próprio Raghunatha, né, que fala assim, Baba, né, tá chamando ele também como Baba, como se uma pessoa respeitável. O que o traz aqui? Né? Venimada ficou meio furioso por ser por poder se dirigir de uma forma informal para ele. E falou assim, ó, Babaji, né, você pode se tornar igual aos Brahmas por apenas vestir um kalpina, que é aquela roupa que a gente falou, né? Aquela roupa que ele tem, como se fosse mais ou menos um fraldão, mais ou menos, não bem fraldão. Nunca, diga-me, você conhece Vrajanatha Nyaya Panchanana? Aí Babaji, né, fala, entendendo a razão do outro ali, né, da sua raiva ali. Ele fala, por favor, desculpa, eu já sou um senhor idoso, né? Não se ofenda com minhas palavras. Sim, Vrajanatha vem aqui de vez em quando, por sua própria misericórdia. Né? Então, ele está falando que é uma misericórdia justamente receber o Vrajanatha, e não que ele dá a misericórdia para o Vrajanatha. A Venimada fala assim, ó, não pense que ele é um simplório, né? Ele vem aqui com movido por outras coisas. Ele está sendo, primeiro, ele é muito polido, muito educado para ganhar sua confiança. Os Brahmanas de Belo Pukura estão extremamente chateados com o seu comportamento. E eles consultaram, cada um, né, se consultaram e decidiram mandar Vrajanatha até você. Você é uma pessoa velha, então, ó, fica cuidadoso, abre o olho. Eu virei aqui de tempos em tempos para informar você sobre o progresso dessa conspiração. Não fale a ele, a Vrajanatha, sobre mim. De outra forma, você vai arruinar, né, mais ainda isso aqui, você, né? E vai se colocar num problema muito grande. Eu agora vou sair, né? Então, o que é que o Veni Madhava quer? Ele quer jogar um Vaishnava contra o outro, né? Então, a gente tem que ser muito cauteloso com Kali Maharaj, que provoca essa briga entre os Vaishnavas, né? Cuidado.
Dizendo assim, Venimadeva levantou-se e retornou para sua casa. Mais tarde, enquanto Vradinata sentava-se na varanda, depois de seu prasadam, de repente o Venimadeva apareceu e sentou-se perto dele e começou uma conversinha lá. Irmão, olha, hoje eu fui a Maipura para fazer algum negócio lá. Ele começou, né? Então, eu vi uma pessoa mais idosa, talvez seja o Raghunatha Babaji. Então, a gente estava falando sobre coisas em geral e seu nome veio à tona. Né? E que coisas que ele disse de você. Né? Eu nunca ouvi tais palavras repulsivas, né? Sobre qualquer Brahmana. E, no fim, ele disse assim, eu vou botar ele lá para baixo, né? Vou fazer com que ele caia do seu status bramânico por alimentá-lo com restos de pessoas de baixa casta. Né? Então, também é costume da Índia, né, que você não deve comer o resto de pessoas de baixa casta, ou dos muçulmanos, ou de não, pessoas comedores de cachorro, e assim por diante. E os brahmanas, eles se recusam a isso. Né? Então, antigamente, especialmente em priscas eras, isso eles eram muito estritos quanto a isso. Né? Inclusive, tinham até uma história que se os muçulmanos jogavam água nos hindus, eles estariam contaminados para sempre e teriam que se tornar hindus ou muçulmanos. Isso, inclusive, essa tolice fez com que muitos deles, né, se tornassem muçulmanos. Então, é interessante a gente saber que, né, às vezes tem umas coisas até nos Vedas e tudo que elas não cabem para os Vaishnavas. Então é dito que tudo que Vaishnava segue é védico, mas nem tudo que é védico é Vaishnava nesse sentido. Então, e tem as coisas folclóricas, as coisas que são inventadas, superstições, que pode vir da Índia, mas não quer dizer que são boas. Inclusive, Srila Prabhupada, depois que os discípulos dele foram para a Índia, e muitos, às vezes, voltavam com uns costumes não muito agradáveis, né? Eram costumes do povo indiano. E o Prabhupada fala, não, eu não vim aqui transformar vocês indianos, sim Vaishnavas, né? Indiano já tem um bocado, né? Já era uma população muito grande, mas não precisa, não. Eu quero transformar vocês em Vaishnavas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado também, que nem tudo que vem da Índia é bom. Né? Então, aí o Venimadeva, né, causando a cisânia, ele fala assim, não é apropriado para uma pessoa erudita como você ficar na companhia de tal pessoa. Você vai arruinar o alto prestígio dos Brahmas se você agir assim. E o Vradinata ficou espantado, né, que o Venimadeva tinha falado uma coisa assim. E por alguma razão desconhecida, sua fé e respeito pelos Vaishnavas e pelo Babaji Maharaja somente dobrou. E ele disse assim de uma forma muito grave, né? Irmão, eu estou agora muito ocupado, você pode ir agora, depois eu vi você amanhã e vou decidir o que fazer. É bem interessante isso aqui também. Às vezes a gente quer rebater, né, uma pessoa que está falando mal dos Vaishnavas e tudo mais, e a gente começa a falar, não, não é assim, não, e isso vai enrolando e você perde tempo. Então ele foi bem esperto pela misericórdia que ele estava recebendo ali no próprio Babaji, sacou logo outro, falou, não vou fazer com que essa conversa renda, né? Vou ficar ali, porque isso aí é uma besteira, vai perder tempo, né? Vai se envolver, vai encher a mente com essas coisas. Então ele falou, não,
estou sempre ocupado. Então, isso é bem interessante, se alguém vier falar mal, assim, ou conversas que não tem nada a ver, de forma educada, né, a gente falando, olha, pô, depois eu te ligo, então, beleza? Pô, estou ocupadão fazendo uma coisa, né? Ou não tenho tempo, tenho que fazer isso aqui. Ficar brigando, né? Porque vai render aquilo, né? Porque a pessoa, ela quer que renda aquela coisa, né? Aí fala mal para cá, e me defende, e bate, peredão, não. Então, a melhor coisa foi muito esperto aqui o Vrajanatha, né? Falou, não, estou ocupado, cara. Muito esperto ele. O Venimadeva, então, se foi. O Vrajanatha agora ficou completamente consciente, né, da natureza, que ele fala da natureza hipócrita, né? Ele fala a natureza do duas línguas, né? Não tem como traduzir assim, da natureza hipócrita do Venimadeva. Bem legal. Ele estava bem ciente do Nyaya Shastra. Embora ele tivesse uma disposição natural por uma coisa não muito boa, né, for weakness, pela maledicência, digamos assim, ele pensou que o Venimadeva podia ajudá-lo, ó, no caminho a sannyasa. Ao induzir o Vrajanatha, só um instante, aqui. É exatamente isso. Do caminho do sannyasa, né? Agora, contudo, ou seja, o Vrajanatha pensou que ele poderia ajudá-lo ali, né? Agora, contudo, ele entendeu que as palavras doces de Venimadeva tinham um motivo em particular, né? Ele pensou que ele podia ajudá-lo, né? Como ele sugeriu, né? Ele se propôs aquilo ali. Então, ele falou, agora entendi realmente o propósito dessa pessoa. Depois de pensar um pouco, Prajanatha percebeu que Venimadeva estava agindo de uma forma enganosa, que ele estava envolvido na proposta de Kasora ali. É por isso que ele tinha ido para Mayapura, para semear a semente, tudo bem, né? Da discórdia. E ele orou em sua mente, assim, Bhagavan, deixe que minha fé aos pés de lótus meu Gurudeva e aos Vaishnavas permaneça firme, né? Possa eu nunca ser reduzido pela a perturbação de tais pessoas impuras, né? Então, Radhanatha sempre mostrando para a gente o comportamento de um Vaishnava. E ele está começando ali, isso é bem interessante para a gente, né? Ele percebeu já a intenção do outro, não perdeu sua fé, não rendeu aquele papo que não ia levar em nada, né? E orou para Krishna, falou, Krishna, que eu não perca minha fé nos Vaishnavas e assim por diante. Bem legal o comportamento dele, a gente sempre fala, né, nessa parte mais, digamos assim, novelesca, né, que ele, né, dessas trocas de relacionamento aqui acontecem, ensinando a gente como a gente deve se comportar, né? Então, de volta a Mayapura, depois que o Venimadeva se foi, Babaji pensou assim, né? Então a gente está voltando, agora o Babaji Raghunatha. Esse homem certamente é um Brahmana Rakshasa, né? Rakshasa é um canibal, né? Um canibal. Ou seja, é um Brahmana que não é Brahmana. Então ele pensou no verso Rakshasa Kalinha Srityajayante Brahma Yoneshu. E fala assim, se abrigando em Kali Yuga, os Rakshasas nascem em famílias de Brahmanas. Então, a gente sabe, né, que Kali quer dizer confusão, discórdia,
né? Diz que essa é uma era de confusão, de loucura, de discórdia. E esses seres que são não necessariamente canibais de comer carne humana, mas eles podem comer sua fé, né? Comer sua determinação, destruir aquilo ali. Então diz que às vezes eles nascem nas famílias bramânicas para perturbar a religiosidade, que é o plano de Kali, né? Kali tem a sua função, né? O Gaura, como ele já está no quarto canto do Bhagavata, não é isso? Então ele já deve ter passado essa fase em que Parikshit ele, ele vê Kali Maharaja é, no touro da religião ali. Ele queria destruir o touro da religião e ele expulsa Kali Maharaja. Só que Kali Maharaja, o que ele fala? Poxa, você é o rei aqui, então ele se rende. É interessante essa passagem, ele se rende a Parikshit Maharaj. Fala, mas vem cá, eu vou ficar onde? Você está me tirando aqui? Ou seja, tem lugar para todo mundo, na verdade, faz parte. Kali Maharaja nunca pode sair, ele faz parte também da história. E ele fala, olha, onde você vai poder ficar, onde tiver esses princípios forem quebrados. E eu falo, pô, mas né, no seu reinado todo mundo segue tudo. Fala, então você vai ficar onde tiver ouro, né, onde tiver opulência, ouro. E é interessante essa parte, não está no Bhagavad, está em outros Puranas, que falam que Kali, nessa hora, entra no elmo, que é feito de ouro, de Parikshit. Né? Ele se esconde nessa hora no elmo, ou seja, naquela coroa de Parikshit. Tanto que depois, óbvio que Parikshit Maharaj é high level, alto nível, ele vai dar o exemplo, ele amaldiçoa aquele Brahmana que está naquela choupana ali, meditando, que ele se perde, fica com fome e sede. Então diz que essa influência mental que acontece, porque ele tinha o ouro na cabeça e Kali estava ali. Né? Então a gente tem que tomar cuidado, onde existe muita cobiça, né? Às vezes até entre os religiosos, quando não sempre, ficam cobiçando as opulências, né? Os grandes templos, as igrejas enormes, né? As posições, né? E justamente essa coroa dourada é o pensamento pela opulência, né? Pelo poder. É bem legal essa passagem, né? O cara pensa que é um poder pífio, mas aquilo ali, né? Eu sou o rei, eu sou Maharaj, né? Eu sou o rei de tudo. Sou o rei dessa choupana aqui. Toda essa palha, essa sujeira é minha. Ah, isso é meu, essa deidade é minha, esse templo é meu, essa coisa é minha. Né? Isso é muito perigoso, né? Extremamente perigoso. Porque às vezes você. Ou essa renúncia é minha, né? Essa renúncia é minha. Esse discípulo é meu. Então a gente tem que ficar bem atento a Kali Maharaja com os seus truques. Então, voltando aqui, né? Ele fala assim: essa afirmação do Shastra certamente é verdadeira para essa pessoa, o Venimadeva. Sua face claramente mostra seu orgulho da sua casta elevada, do seu falso ego, da sua inveja pelos Vaishnavas e da sua hipocrisia religiosa. Né? De novo, ele fala aqui do pescoço curto, né? Pescoço curto, seus olhos, né? Seu modo de falar enganador representa o seu estado de mente interna. Né? Não tem aquelas pessoas, para falar muita devoção, sinal de ladrão. Pessoas que chegam muito, Krishna, Krishna, aí chora, cai no chão, dá piti, né? Pessoa que chega te elogiando, mal te conhece, te elogia, você é um grande Vaishnava, nem te conhece. Né? Então a gente tem que ficar muito atento a essas pessoas. Eu vi Krishna outro dia, eu canto 100 voltas na Japamala,
tive um espírito agora, abre o olho, né? Fica atento. Então, ele continua. Esse homem é um completo Asura por natureza, enquanto Vradyanatha é uma pessoa muito doce, tem uma natureza muito doce. Ó Krishna, ó Gauranga, nunca faça com que essa pessoa fique perto de mim. Eu tenho que avisar a Vradyanatha hoje. Né? E é legal também que não fica, não vou falar mal de ninguém, não quero falar, não quero criticar. Não, você tem que avisar fulano. Você vê, percebe que a pessoa pode ser prejudicial a ela, você avisa. Não vai assistir. Se não quiser, no aviso, tudo bem. Mas é o nosso dever avisar, pessoal, a pessoa não é legal, não é conduciva ali para Bhakti, para sua Bhakti, né? Não, deixa para lá. Então, logo Vrajanatha chegou ao kutir, né, Babaji chamou afetuosamente. Vem, Baba, vem aqui. E abraçou. O Vrajanatha, ele ficou assim, meio embargado, como chama, né? Com a voz embargada de emoção, e lágrimas começaram a fluir dos seus olhos quando ele caiu aos pés de Babaji. Então, Babaji pegou-o de uma forma muito afetuosa e disse muito gentilmente, um Brahmana com uma compleição, ele fala com uma compleição negra, chegou aqui essa manhã. Ele falou umas coisas bem perturbadoras, então se foi. Você o conhece? Radhanatha Prabhu, né? Você me disse anteriormente que existem muitos tipos de divas neste mundo. Algumas delas são são muito invejosas que, sem nenhuma causa, né, sem uma razão, eles encontram satisfação em perturbar as outras divas. O nosso irmão, e é legal que ele não xinga o cara, não briga, não dá socão, ele está com raiva, na verdade, nenhum dos dois estão com raiva ali, né? O nosso irmão, né, é outra diva também. Veni Madhava é uma categoria aqui. Eu vou ficar muito satisfeito se nós não discutirmos, não falar sobre ele mais, né? É de sua natureza criticar você e a mim, né? Botar um contra o outro, né? Manufaturando falsas acusações. Eu espero que você não preste atenção no que ele diz. Né? Então, legal de novo, né? Não vamos ficar falando dele, toda hora, não, fulano, não sei o que, não. Porque o plano dele vai dar certo, né? Mesmo sendo por uma coisa, vai ser outra. Mesmo que eles não concordem, Venimada vai estar o quê? Na coroa deles, né? Como Kali Maharaj. Então, o Babaji fala assim, Krishna, Gauranga. Eu tenho servido os Vaishnavas por muitos dias agora, né? E pela misericórdia deles, eu recebi o poder, né, de falar, de saber a diferença entre um Vaishnava e um não Vaishnava. Você não precisa me dizer mais nada sobre isso, ou seja, morreu ali a conversa, não vale a pena falar sobre isso, né? Isso é o controle de mente também, né? Você controlar sua mente, controlar sua língua, né? Vacho vegano, manasakroda vegano, jiva vegano, nudarupashta vegano, né? Controlar a língua. E a gente, pelo menos falando por mim, né? A gente tem essa mania de estar quieto, começa a falar de alguém, antes de lancha falar, a língua não tem controle, sai falando de todo mundo, mete o malho mesmo. Então, Vranel fala, por favor, esqueça tudo isso e me diga agora como é que a diva se torna livre das garras de Maya, que é o título, né? Agora a gente vai entrar na conversa mesmo filosófica, que é o título desse capítulo 17, a liberação da diva de Maya. Então ele vai citar o Babaji, o sétimo shloka
desculpa, do Dashamula. Então, a tradução é assim: quando no curso, né, do vagar entre as espécies mais elevadas e mais baixas deste mundo, né, inclusive tem a ver com né, o prólogo ali, digamos assim, esse mundo, uma diva é capaz de contemplar um Vaishnava absorto no rasa de Sri Haribhakti, né? Grude, o gosto surge no seu coração por seguir esse modo Vaishnava de vida, por cantar Sri Krishna Divyanama, ou seja, o nome divino de Krishna. Essa pessoa gradualmente fica livre do seu condicionamento. Passo a passo, ele então obtém o seu Chinmaya Swarupa intrínseco, ou seja, sua forma intrínseca, né? E se torna qualificado a saborear o rasa, nessa doçura pura espiritual do serviço direto a Sri Krishna, né? Então, passo a passo, ele vai obtendo aquilo que ele já é, na verdade, né? Ele não vai obter no sentido, ele vai perceber o seu Chinmaya Swarupa, né? Não, o Chinmaya não é o cantor Chinmaya, né? Sua forma transcendental, né? E isso é interessante porque tem uma disputa filosófica, né? Gurudeva, ele, às vezes, aqueles babadis que a gente citou, né? Os pseudos babadis, na verdade, eles tinham apesar de se proclamarem como Vaishnavas, né? A filosofia nem sempre é correta, né? Quem for para a Índia, aqui não muito, mas algumas coisas já estão entrando aqui. Tem pessoas que se autodenominam Vaishnavas, mas quando você vai analisar a filosofia, você fala, pô, vem cá, pera, tem alguma coisa errada. Eles podem até ler os livros dos Goswamis, né? Eles podem falar dos livros dos Goswamis, né? Dos mesmos livros que a gente pode cantar os mantras, adorar a deidade. Mas, aliás, essa é a forma mais difícil, né? Um personalistão você percebe rápido, mas esses que se dizem Vaishnavas, né? Supostos, esses são bem mais difíceis de você perceber. A indumentária, quase tudo é muito parecido no Vaishnava, né? A gente tem que estar muito atento, e Gurudeva, ele era forte nisso também, né? De desmascarar essas pessoas. Tanto o pessoal, tem uns babas de lá que eu não gostava muito dele, né? Então, eles têm uns que proclamam que é por meio do sadhana que sua forma surge. Ou seja, se você adora Radha, Krishna, você tem uma forma. Se você adora Radha Damodara, uma outra forma, Yashoda Damodara de uma forma. Ou seja, vai depender do seu sadhana, né? O seu sadhana, sua prática, que vai determinar seu swarupa. Mas se seu swarupa, ele é swarupa, se ele é da sua natureza, ele não é imutável, como é que o sadhana vai determinar isso? Inclusive o sadhana, a um certo ponto, ele é material, né? O Gurudeva falava, não, na verdade isso não, isso ele chamava que isso é Advaitavada disfarçado. Porque pensa bem, eles acreditam então que você não era nada, e a partir do sadhana que você vai ser algo. Então, o Vaishnavismo disfarçado, é muito louco isso. Então, você não era nada, você era informe, e a partir do sadhana, que é ainda uma coisa material aqui, né? Ele tá relacionado com Krishna, né? Você vai desenvolver aquilo ali. Então, se você adora as Maheshis, são as esposas de Krishna em Dwaraka, você vai ter uma relação de Dwarakadisha, né? Ou seja, de Krishna como rei de Dwaraka, você adorar e maturar o Vraj e assim por diante. Então, de novo, você não era nada, mas sempre foi algo, a gente sempre é algo. Sempre tem aquela identidade. Então, você não tinha uma identidade, você vai adquirir uma identidade, né?
a partir do seu sadhana. Aqui até que a gente discute aqui por outras coisas. O pessoal discute lá por outras, um pouco mais profundas, né? As coisas, como a gente falou outro dia, por coisas filosóficas. Aqui é por picuinhas diferentes. Então, está falando aqui, né? Você vai recuperar, na verdade, seu Chinmaya Swarupa. E, inclusive, ele vai dar mais dicas disso aqui. A Vajrayana fala assim, eu gostaria de ouvir alguma evidência dos Vedas que, né, confirme isso. E ele cita as Upanishads, o Mundaka Upanishad e Shvetashvatara Upanishad, que é muito citado aqui. Fala assim, a Diva e o Paramatma residem no corpo, como dois pássaros na mesma árvore. A Diva, que está imersa na concepção corpórea de vida, né, por causa do seu apego, a Diva está imersa na concepção corpórea da vida, por causa do seu apego ao desfrute material. Né? Então, confusa por Maya, ela não pode encontrar nenhum meio de se libertar daí. Portanto, ela se lamenta aí, né, cai, né, se afunda ali. Quando a diva tem um darshana de outra pessoa dentro do seu coração, ou seja, o Paramatma, né, que está servido eternamente por seus bhaktas puros, ele testemunha as glórias incomuns de Krishna. Essa pessoa, então, fica livre de toda lamentação e alcança sua glória, sua posição gloriosa, né, como servo de Krishna. Então, isso aqui está na Mundaka Upanishad, Shvetashvatara Upanishad. A gente vai ver que tem outras interpretações, né, os Advaitavadis vão dar outra interpretação desse verso. Inclusive, a gente vai ver que não tem o nome de Krishna aqui, né? Ele põe aqui como servo de Krishna. Aí eles vão argumentar isso. A Vajrayana fala, esse shloka afirma que quando a diva vê o Senhor adorável, ele se torna livre para sempre de todas as ansiedades e diretamente percebe a sua, de Krishna, né, de Deus, magnificência. Isso implica na liberação, isso é liberação, né? Babaji fala assim, liberação significa estar livre das garras de Maya. Somente aqueles que têm a companhia de pessoas santas alcançam essa liberação. Mas o verdadeiro tema da pesquisa, né, dessa procura, é a posição gloriosa que uma pessoa recebe após alcançar a liberação. Né? Então, ele está botando assim, aqui a liberação impessoal, né, quando ele fala assim. Então, porque tem uma coisa após a libertação. Como o livro, né, tem um livro Além do Nirvana. Então, a liberação seria o Nirvana, digamos assim. Tem uma coisa que vai além disso aí. E ele cita um verso do Srimad Bhagavatam, na verdade, meio verso. O Srimad Bhagavatam 2.10.6, Muktir hitva nyantarupam swarupena vyavastitihi. A diva, em sua forma constitucional pura, né, seu Chit Swarupa, é um servo puro de Krishna, Shuddha Krishna Dasa. Que, se não me engano, está na outra parte do verso, né? Quando essa pessoa cai na escuridão da ignorância, ela tem que aceitar os corpos grosseiros e sutis. A liberação significa abandonar essas formas externas completamente, estar situado na sua forma espiritual. Então, ele fala que esse meio shloka explica que liberação significa abandonar todas as formas, estar situado no seu swarupa. Né? Rupa, swarupa. Rupa, forma, swarupa, forma intrínseca, natural, né? Indivisível, que não tem começo, não tem fim, a natureza. Alcançando sua posição constitucional, de novo, alcançar, na verdade,
é a perfeição, ou seja, o prayodhana, a meta, né, para a diva. O trabalho da liberação fica completo no momento em que a diva fica livre das garras de Maya. Então, muitas atividades começam uma vez que ele alcança a sua posição constitucional, sua posição natural. Esta é a perfeição máxima, mula prayodhana, né, da diva. Né? A mula também é básica, a meta básica, a meta natural ali. Liberdade dessa miséria intensa pode ser chamada liberação, mas seguindo a liberação existe outro estágio no qual uma pessoa se esforça pela felicidade espiritual, Chit Sukha. Isso é dito na Chandogya Upanishad, que ele vai citar agora, né? Tem um verso inteiro, 8.12.3. Quando a diva se liberta, ela transcende dos corpos materiais e sutis e se situa no seu próprio estado espiritual, completo com sua refulgência espiritual. Essa pessoa, então, torna-se transcendentalmente situada nessa atmosfera espiritual, e nessa atmosfera espiritual ela se torna absorta em desfrute, atividades e bem-aventurança. É até interessante esse verso, que fala Krida. Krida são atividades, né? E Bhoga, desfrute, e Bliss, Ananda. Essa palavra em especial ela é significativa, né? Atividades, Krida. E Krida, se não me engano, são atividades lúdicas, Krida. E é bem legal, porque né, o pessoal da Advaita-vada, eles não acreditam em atividade. Mas eu fui consultar, eu como um bom chato, fui consultar essa Upanishad, e eles têm uma visão diferente, eles dão um significado diferente disso aqui. Eles dão o significado de uma pessoa liberta, mas ainda no corpo. Sampranyata Samadhi, não me engano, Sampranyata Samadhi, me esqueci agora o nome, mas é uma denominação de um Samadhi, Nirvikalpa Samadhi, Savikalpa Samadhi, de uma liberação que Patanjali dá, inclusive, no seu Yoga Sutra. Né? Então, o Vrajanatha fala assim, quais são os sintomas daqueles que são libertos de Maya? Eles têm 8 sintomas que a Chandogya Upanishad descreve. Então, ele usa também meio verso ainda da Chandogya Upanishad, que eu fui ver também, também são diferentes no significado. Então, ele fala assim, a alma liberada tem 8 qualidades. Ela está livre de todas as atividades pecaminosas, como assim ao vício, né, das atividades pecaminosas também, que surgem por causa da ignorância de Maya. Ela não está sujeita às misérias da velhice, sempre permanece jovem e fresca, né? E não tem a tendência para a decadência, né? Nunca chega a um fim, e nunca fica melancólico, e não tem desejos sensuais. Ele tem uma natureza inclinada a servir Krishna, né, com nenhum outro desejo. E todos os seus desejos são realizados. A companhia de tal pessoa deve ser sempre almejada. Beleza? O Graziano fala assim. É dito no Dashamula Shloka assim, né? A boa fortuna da diva está vagando sem meta nesse mundo material, começa quando ela encontra um Vaishnava Rasika que usufrui do néctar de Hari. Ou seja, Rasika é aquele que está usufruindo de rasa, né?
Tem o Bavuca, ele está imerso em Bhava, e Rasika, imerso em Rasa. Eu tenho uma dúvida disso aí. Por favor, me explique se uma pessoa pode, eventualmente, alcançar Hari Bhakti por realizar atividades piedosas, tais como Ashtanga Yoga, e cultivar Brahma Jnana. Caindo mais ou menos na mesma coisa ali, né? Então, Babaji fala assim, essas são as palavras do próprio Krishna. Então, eles citam 11, 12, 1, 2 do Srimad Bhagavatam, onde fala Sri Bhagavan Uvacha, o próprio Bhagavan Uvacha, quer dizer, falou, né? Falar no passado. Então, fala assim, eu não sou controlado por aqueles que realizam yoga, estudam a filosofia Sankhya, que é o que ele estudava, né? Desculpa, ele estudava Nyaya. Realizam deveres religiosos e atividades piedosas, estudam os Vedas, realizam penitências, austeridades, praticam a renúncia ou aceitam sannyasa, realizam sacrifícios e atividades de bem-estar, que fazem doações em caridade, que praticam jejum e outros votos, que realizam yajna, sacrifícios, que cantam mantras confidenciais, isso aqui é muito legal, que vão em peregrinação e seguem as regras e restrições da vida espiritual. Então, não precisa falar, eu sou controlado por nada disso, não. Parece ser bom, mas não sou controlado por isso, não. Contudo, aquela pessoa que aceita satsanga, que destrói todos os apegos materiais, pode me controlar. O que mais eu devo falar? Ashtanga Yoga pode levemente me satisfazer, mas Sadhu Sangha me controla completamente. Sadhu Sangha Pabu, né? Bem legal esse verso. E até, como a gente já falou aqui também, né, que tudo isso pode ser feito para chamar a atenção do sadhu, né? A pessoa santa. Mas nada disso aqui são coisas legais, mas nada disso vai realmente controlar Krishna. Só Bhakti. Bhaktya Sanjataya Bhaktya. Só Bhakti que gera Bhakti, né? É bem legal, é um tema sutil, né? A pessoa fala, não, eu fiz isso para Bhakti, não pode melhorar o seu sadhana, mas não vai te gerar Bhakti. Né? Essas coisas podem realmente melhorar o seu sadhana, você faz o sadhana melhor, mas o próprio sadhana, ele não gera Bhakti, né? Ele vai gerar o quê? Ele vai chamar a atenção dos Bhaktas, dos verdadeiros Bhaktas. E por eles terem Bhakti, eles vão dar para você. O segredo de tudo é sadhusanga, né? Todo esse papo aqui, mas o segredo é sadhusanga. Você satisfazer um Vaishnava puro. Isso aí, satisfeito um Vaishnava puro, você tá bom. Acabou com tudo. Né? É a perfeição de Bhakti. Né? O resto é o resto. Não é bom para ler, mas é o resto. E ele também é citado no Hari Bhakti Sudodhaya. Fala assim como uma joia, um cristal reflete a cor do objeto que está em contato, da mesma forma, uma pessoa desenvolve qualidades de acordo com a companhia que ele mantém. Né? Diga-me com quem é isso, né? Com quem anda, eu te direi quem é. Portanto, por manter a companhia com Shuddha Bhaktas, né? Bhaktas puros, uma pessoa se torna um Shuddha Bhakta. Portanto, né, essa companhia é a raiz, né, de toda a boa fortuna, de todo o êxito. Vamos lá, são 7h43, a gente vai acabar esse parágrafo aqui, a gente para, né? Então, a raiz de toda boa fortuna, né? Nos Shastras, a palavra Nirsanga significa viver em solidão. Né? Isto implica
que uma pessoa deve viver apenas na companhia dos bhaktas. Nissanga significa abandonar todas as outras companhias e ficar na companhia dos bhaktas, né? Então tem gente que entende diferente, né? Outras linhas que acho que é realmente se isolar, assim como tem o voto de Mauna, que é você não falar, mas justamente a visão Vaishnava é diferente, né? Quando fala se isolar, você se isolar das pessoas materialistas, se isolar desses assuntos materiais, né? Não é também achar que não vai falar mais nada com ninguém, porque especialmente se a gente vive na cidade, com pessoas, ou mesmo no campo, não importa, vive numa sociedade, a gente vai ter que falar algumas coisas, né, que não são exatamente harikata, mas internamente a gente tem que manter aquilo ali, né? E o voto de Mauna é justamente isso, falar só sobre Krishna, sobre os Vaishnavas e assim por diante, e não ficar mudo, né? Tem um grupo aqui famoso, não vou citar nomes, é um grupo assim, que eles têm, que eles ficam, acho que 7 dias sem falar nada, se internam nesse lugar, ficam 7 dias, todo mundo acha mal barato, aí, inclusive o pessoal do yoga vai e tudo, que é até muito louco, que eles associam yoga a esse outro grupo, que não tem nada a ver, que na verdade é o oposto, segundo os Vedas, enfim, então eles acham que isso é muito legal, e realmente dá uma onda ali, né, porque a pessoa ela está estressada, aí vai num lugar tranquilo, ninguém fala, óbvio que ela vai se sentir bem, né? A mente acalma mais um pouco, mas não é um processo de purificação, é um processo de relaxamento. Imagina um cara super estressado, aí vai para um lugar bacana, com campo, bonito, comer uma comida melhor, mais vegetariana, fica todo mundo ali no silêncio, ouvindo passarinho, pereréu. Óbvio que ela se acalma, se for uma pessoa normal. Se for muito agitada, ela vai achar horrível aquilo ali, não vai aguentar muito tempo. Ainda faz um jejum ali, parece que não, é um jejum de palavras, na verdade. Deve, enfim, né? Ela vai se sentir como se fosse um spa. Ela vai, pô, muito bom, espiritual, espiritual. Né? Mas a gente está vendo que, como ele falou, além da liberação, existe essa bem-aventurança espiritual da atividade espiritual. Como a gente sempre comenta aqui, né, a gente pensa que a liberação é não ter mais atividades nenhuma, que é o processo Advaita Vada. Então, já são 7h47, o pessoal já também debandou aí. A gente continua na segunda-feira, se Deus quiser, se Krishna quiser. Continua esse belíssimo Jaiva Dharma, nessa conversa de Vrajanatha e Raghunatha Babaji. Reverência, Radhe Shyam.